Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, meu irmão por sinal. E a toda igreja que acompanha um pouco de Cristo. Eu meditando agora nessa palavra do apóstolo Paulo, capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 14. Esse versículo está inserido no contexto da história do apóstolo Paulo quando ele se encontrou com o Senhor, né? E fala assim: então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Todos nós conhecemos aqui a história do apóstolo Paulo, não é verdade? E é um apóstolo que ele não andou com Jesus, mas aqui no capítulo 22, na história dele, e no versículo 14, quando Ananias vai até Paulo e fala para ele que o Deus de nossos pais o escolheu. Aleluia. Meus irmãos, a obra de Deus, a forma que Deus trabalha é diferente, porque todo mundo ali ao redor de Jerusalém tinha medo do apóstolo Paulo. Eles tinham como Paulo, como um perseguidor da igreja, como um açoitador do povo de Deus, como um psicopata. E quando Ananias chega diante de Paulo, disse: o Deus de nossos pais te escolheu. Aleluia. Quem somos nós, né, irmão? Deus pega nós um trapo, um farrapo, um vaso velho quebrado, que não prestava para nada, refaz ele todinho e nos coloca diante do altar do Senhor e nos dá unção com o batismo do Santo Espírito para nós fazer a obra. E acontece que ali, quando Ananias fala para ele dessa forma, Ananias diz que o Deus de nossos pais te escolheu, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua voz. Aleluia. Paulo viu Jesus. Ananias diz que Paulo viu o justo Jesus. Paulo viu Jesus, a sua luz resplendor nos olhos de Paulo, e Paulo viu Jesus, aquele que é justo, falou com Paulo. E muitas das vezes eu e você, nós não quer falar com mendigo, nós não quer falar com estranho, nós não quer pregar a palavra. E o próprio Jesus chamou Paulo e disse: Paulo, eu te chamo para você ser um atalaia, para você ser um pregador do meu evangelho. Aquele que passou a ser perseguidor, passou agora a pregar o evangelho, a ganhar alma para o reino de Jesus, reino de Deus. Aleluia. E aqui no versículo 18 ele diz: e vi aquele que falava comigo, o apóstolo Paulo, dizendo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. O Senhor aparece para Paulo aqui numa visão e manda Paulo sair de Jerusalém, porque o próprio Senhor sabia que o povo ali não ia aceitar o testemunho de Paulo, porque o povo pensava que Paulo estava mentindo. Mas Deus de antemão, quando levanta Paulo para ser pregador da palavra, Deus já diz: aqui não vai dar certo para tu, eu vou te mandar para fora. E quando Deus manda Paulo sair de Jerusalém, é porque o povo ali em Jerusalém conhecia Paulo e não ia receber a palavra de Paulo, porque achava que ele era um mentiroso, que ele era a mesma pessoa por ser um perseguidor. E no versículo 19 ele diz assim: eu disse, Senhor, eis bem, eles bem sabem de que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. E aqui no versículo 20 diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e guardei as vestes dos que o matavam. Mas no versículo 21 diz assim: mas ele disse: vai, porque tu te enviarei para longe aos gentios. Se Deus te chamou, se Deus te levantou, Deus dá a palavra por você.
Deus não vai jogar você em boca de cão. Deus não vai jogar você em ninho de Satanás, não. E ainda se ele jogar você lá dentro, ele tem todo o poder de honra e glória para você sair ileso de lá. Então o propósito de Deus aqui era levantar Paulo para pregar para as nações gentílicas, que somos nós, que era aquele povo que não tinha o direito de nada, de ouvir a palavra do Senhor. Eles não tinham direito. Era um povo separado, um povo diferente do povo judeu, povo judaico. E quando Deus levanta o apóstolo Paulo, Deus veio no apóstolo Paulo a coragem que muitos não tiveram, que muitos não tinham. E quando o apóstolo Paulo se depara com o Senhor Jesus, ele se converte na hora. Tanto é que ele diz: Senhor, quem és tu? E o que fareis? Ele já estava arrependido do que ele fez. Tanto é que ele expôs na visão que ele teve para o Senhor, para o anjo de Deus. Ele disse: eles não vão aceitar meu testemunho, mas Deus vai, que eu te enviarei para longe. Então nosso problema, irmão, é que nós pensamos nas consequências antes de fazer. Se nós temos a vontade de fazer, se Deus colocou essa vontade no nosso coração, por que nós não vamos fazer? Porque se Deus mandou, Ele vai adiante, Ele vai na sua frente, derrubando as barreiras e fazendo cair por terra todo mal, toda perseguição. E o apóstolo Paulo aqui, eu achei interessante essa passagem do versículo 14, porque Ananias diz que o justo falou com ele, né? O Deus dos nossos antepassados tem visto, você viu o nosso Deus, ele falou com você. E qual é o pecador que tem esse privilégio hoje de ver Jesus e Jesus falar diretamente com ele?